Olá, tudo bem? Eu sou a Keila. É um prazer estar com você aqui neste evento. Eu quero agradecer à doutora Gladys pelo convite para ministrar essa palestra, esse momento tão agradável que nós vamos conversar sobre a alimentação na oncologia. Deixa eu só projetar aqui meus slides. Espero que vocês estejam vendo. Vamos lá. Então, nós vamos conversar sobre a alimentação na oncologia, o que é importante saber. Eu sou a Keila, eu sou zootecnista, eu sou mestre em biotecnologia, tenho especialização em nutrição, sou doutoranda, acabei não colocando aí, faço parte do corpo docente de 2 instituições de ensino superior aqui na minha cidade, onde eu trabalho com acadêmicos de medicina veterinária, na disciplina de nutrição animal, coordeno alguns projetos na área também, e cursos de pós-graduação. Além disso, eu também sou a idealizadora da Nutrir Bem Pet, ok? Então, o que nós vamos abordar? Vamos falar um pouco, vamos fazer uma breve introdução, falar das alterações metabólicas do paciente oncológico, entender qual é o papel da dieta, o manejo alimentar e os nutracêuticos que geralmente eu mais utilizo. Então, quando a gente fala de neoplasia, nós estamos falando de paciente que tem a sua qualidade de vida e a sua perspectiva de vida, a sua sobrevida, dificultada. Então, o que acontece? Nós precisamos que esses pacientes eles sejam diagnosticados precocemente, o mais precocemente possível, para que aumente a longevidade, dê uma sobrevida para o paciente e que todos os serviços veterinários possam ser, possam ser utilizados da melhor forma possível, inclusive os serviços especializados, como, por exemplo, um acompanhamento nutricional. E aí, uma das perguntas que eu já ouvi do tutor, do proprietário do animal que tenha câncer, mas ele está dodói, ele está doente, por isso ele não come tão bem. Quando ele melhorar, ele vai comer melhor. Bom, a gente precisa entender uma coisa de extrema importância, que a alimentação do paciente oncológico ela é fundamental. Nós já sabemos que, majoritariamente, o câncer, ele gosta de glicose. Ele tem preferência pela molécula de glicose para ser o seu combustível de energia e fazer sua multiplicação. Então, o que a gente precisa entender? Que cuidadosamente essa dieta deve ser formulada para que o animal tenha o maior proveito possível estando doente. De forma que esses processos metabólicos, essas diferenças metabólicas que vão ocorrer, elas simplesmente vão dificultar o acesso das células tumorais à energia de fácil chegada no organismo, ok? Então, as alterações metabólicas associadas ao câncer ocorrem muito antes dos sinais clínicos serem percebidos. Nós vamos falar mais à frente que o paciente que apresenta um câncer, uma determinada neoplasia, principalmente nos estágios iniciais, o que vai acontecer? Esse paciente, ele não vai apresentar todos os sinais clínicos, mas ao longo do tempo ele vai sofrendo uma caquexia. Por isso que é muito importante diagnosticar, como eu falei aqui, precocemente, e, consequentemente, já fazer um manejo nutricional desse paciente, fazer uma diferenciação. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as alterações metabólicas desse paciente, a caquexia em especial. Não tem só essa, mas nós vamos comentar essa, e aí eu vou entrar diretamente na alimentação. O que é a caquexia? São aqueles pacientes que, mesmo se alimentando normalmente, eles vão ter uma perda significativa da massa muscular. Isso vai ser causado por uma síndrome metabólica muito complexa, que infelizmente a gente não vai ter tempo de abordar aqui, mas vai estar associada com a perda de músculo, gordura, perda de gordura, principalmente aquelas que já estão como fonte de reserva no músculo do animal, uma depressão nos compartimentos corporais, principalmente nos casos mais avançados. A caquexia, ela vai induzir algumas alterações no metabolismo de carboidratos do tumor, também das proteínas e das gorduras do corpo. Então, preferencialmente, como eu já falei, o tumor no animal vai ter uma preferência maior pelo carboidrato.
Anorexia, fadiga, perda de peso, comprometimento da função imunológica e desnutrição também são fatores relacionados à caquexia. A caquexia por câncer difere entre cães e gatos, porque nos gatos ela é mais severa, ok? E aí, nesse sentido, nós temos 3 fases. Vai ter literatura que vai trazer 3 fases, mas aqui no momento nós vamos relatar apenas 3. A primeira fase, que não vai aparecer aqui os sinais clínicos, mas o câncer, as células tumorais já existem no metabolismo, no organismo do animal, e aos poucos ela vai consumindo as reservas, e principalmente carboidrato advindo da alimentação. A segunda fase começa aí uma anorexia, uma perda, né, de peso, muitas das vezes vômito, alterações no olfato e no paladar e no epitélio intestinal. Principalmente se o indivíduo precisar começar a iniciar as sessões de quimioterapia. Então, ele vai ter alguma alteração no olfato e no paladar, e isso vai fazer com que muitas das vezes ele fique anoréxico, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. A terceira fase vão estar as perdas acentuadas de gordura. Então, mesmo o indivíduo fazendo o tratamento, ainda assim, as reservas musculares, a perda muscular vai acontecer, porque o câncer vai retirar do músculo ali reservas para transformar em glicose, que é a preferência dele, e, consequentemente, utilizar isso da forma para o seu ganho. Então, a gente vai ver um animal aqui na primeira fase, automaticamente na segunda fase esse animal vai perdendo ao longo do tempo massa muscular, e numa terceira ou quarta fase o animal pode chegar a esse estágio. Tá? Isso são dados por comprovações científicas, que eu posso disponibilizar todo esse material aqui para vocês. Esse é um artigo aqui de 2006 e o outro aqui de 2018. E aí a gente tem diferença entre caquexia e sarcopenia. Então, o que acontece? Freeman, em 2012, descreveu caquexia como a perda de massa magra ou massa muscular que afeta grande proporção de cães e gatos com insuficiência cardíaca digestiva, doença renal crônica ou câncer e uma outra variedade de doenças crônicas. Então, a gente precisa levar em consideração que faz parte da questão do câncer esse animal ter um certo nível de caquexia. Quer dizer que todo paciente vai chegar nesse nível? Não necessariamente. Lembrando que a gente tem vários tipos de câncer e a gente está se relacionando mais aos cânceres que são malignos, né, que têm aí um crescimento desacelerado, que vai utilizar fontes de energia majoritariamente como carboidrato, e também não estou afirmando que todo câncer vai usar o carboidrato como fonte de energia, ok? Sarcopenia, como perda de massa corporal magra, que ocorre como consequência do envelhecimento. Então, são coisas distintas. Não é a mesma coisa. Isso aqui vai acontecer pela doença, né, a caquexia, e a sarcopenia vai ser em virtude do envelhecimento. Então, são coisas diferentes. Então, se a gente for resumir, de uma forma mais resumida possível, a gente tem aqui que as citocinas inflamatórias, né, causadas aí pelo câncer, pelas células tumorais, elas vão gerar uma resposta inflamatória que vai mexer com as alterações metabólicas, lipólise, glicogenólise, mobilização de aminoácidos e glicerídeos para o fígado e anorexia. Então, ele vai utilizar as reservas aí do músculo, né, do fígado, as gorduras, né, os excessos aí, os adipócitos, para transformar isso em energia para o próprio câncer. Isso é o causador da caquexia. E a anorexia vem em virtude, muitas das vezes, dos efeitos colaterais, né, das reações adversas da quimioterapia. Então, a terapia nutricional tratamento de câncer tem como objetivo promover as condições favoráveis para o paciente. É isso que nós queremos deixar bem claro, diminuindo os efeitos deletérios da doença e prevenindo o tratamento à desnutrição. Pode acontecer? Sim. O que pode levar à caquexia, melhorando a resposta imunológica terapêutica, aumentando a sobrevida e melhorando o diagnóstico do paciente. Foi por isso que eu falei que quando o tutor, o proprietário chega dizendo que ele não está comendo porque ele está com câncer,
a gente chega num ponto em que é completamente errado. Por ele estar com câncer, que ele precisa comer. Ele vai ter alterações metabólicas, e essas alterações metabólicas vão fazer ele chegar a esse nível. E o que, que eu quero? Eu quero que esse indivíduo consiga metabolicamente reagir à quimioterapia, a todo o tratamento, né, e mantendo uma imunidade alta. Então, muitas das vezes, o indivíduo vai chegar nesses pontos. A gente vai ver costelas mais evidentes, escápula, vai ver esses ossinhos da cabeça mais evidentes, ossos pélvicos, enfim, as vértebras também vão ficar bem evidentes, ok? E é muito importante, então, a gente entender a questão do score corporal e a massa muscular. Então, a perda de massa muscular nesse indivíduo, sim, vai ser gradativa. Com relação à escala de score corporal, eu me ative aqui ao cão, né? A escala de score corporal, né? O score corporal apenas do cão, mas a gente também tem para o gato. Numa escala de 1 a 9, a gente tem de 1 a 9, contando que de 1 a 3 o animal é considerado muito magro, o 5 é o peso ideal, e de 7 a 9 a gente evidentemente consegue perceber que é um indivíduo que está acima do peso. Então, a gente aqui consegue ver muita entrância na cintura pélvica e torácica. Aqui no 5 a gente já não consegue ver muita, e também a questão abdominal. Aqui no 7 e no 9 a gente já vê um indivíduo com o corpo completamente abaulado e aqui o abdômen mais distendido. Bom, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma coisa chamada de parasitismo metabólico. Esse parasitismo metabólico é a presença do câncer sendo um parasita no organismo do indivíduo, do animal. Então, o que, que vai acontecer? Ele simplesmente vai precisar de 10 a 50 vezes mais substrato energético do que uma célula saudável. Então, isso para o organismo do animal é um gasto muito grande, por isso ser considerado um parasitismo metabólico. Ele vai requerer muito mais energia do que o paciente tem a oferecer. Por isso que ele vai tirar das reservas metabólicas. E é por isso que a alimentação é extremamente importante, porque ela tem que ser de forma adequada, onde eu não vou restringir de forma alguma. Eu jamais vou restringir carboidrato. O que, que eu vou fazer? Eu vou diminuir e modificar as fontes. Lembrando que o carboidrato, para chegar na corrente sanguínea, ele precisa aí ser metabolizado muito rápido. Então, esse alimento ele tem um índice glicêmico muito alto, ou seja, é logo digerido e chega na corrente sanguínea muito rapidamente. Tem que ser estocado. E não é isso que eu quero. Eu quero um carboidrato mais complexo. Então, eu não vou restringir carboidrato de forma alguma. Eu vou modificar as fontes e diminuir, que a gente vai falar mais à frente. Então, o combustível energético é essencial para as células tumorais, que elas têm preferência, como eu já falei, não quer dizer que todos os cânceres são assim, mas majoritariamente sim, eles vão preferir a glicose. Os modos particulares, né, que seguem os caminhos da glicose anaeróbica também, então ele vai utilizar de todas as formas. A glicose também vai ser metabolizada em lactato pelo tumor. Não vai dar tempo da gente entrar nesse mérito, mas o que é importante você sair daqui sabendo é que esse tumor vai preferir glicose, seja na forma aeróbica ou anaeróbica, ele vai preferir a glicose, tá? Então, o lactato precisa ser convertido em glicose novamente para não gerar acidose, essa reconversão lá no fígado, né, ocorre no fígado, no ciclo de Cole. Então, ele vai transformar alguns substratos que vão ter ali no fígado em glicose para poder ser utilizado. Por isso, quando acaba todo aquele arcabouço do fígado, ele vai para o músculo. Porque lá na bioquímica a gente aprende que reserva energética vai para o fígado e depois para o músculo, principalmente a glicose em forma de glicogênio. Então, só para enfatizar, a célula cancerosa tem preferência, aqui, ó, preferência por glicose como substrato energético, de 10 a 50 vezes mais, né, em relação às células normais, propiciando um aumento do consumo desse substrato. Então, isso quer dizer para a gente que, preferencialmente, a célula tem isso. Partindo desse princípio, a gente precisa entender que, na terapia medicamentosa, que é, no caso, só um minuto, a quimioterapia, eles vão causar vômitos, náuseas, diarreia, muitas das vezes constipação, síndrome da má absorção, né, vai deixar o intestino, como eu falei lá na frente, o epitélio intestinal,
mais debilitado, mais sensível, isso vai dificultar também a absorção, e eu vou falar lá na frente, mas lá na frente, qual é o suplemento que eu vou utilizar, qual é o ponto principal para o intestino. E isso vai interferir diretamente na alimentação do paciente. Além de outras complicações vindas pelo câncer, as citocinas, que também vão ajudar na síndrome anorexia-caquexia. Então, a gente precisa tomar cuidado com a alimentação. A alimentação ela é fundamental para o paciente oncológico. Os pacientes com câncer também ficam desnutridos devido aos seus efeitos colaterais advindos dessa patologia, como nós já falamos, ok? Então, em resumo, é muito caro para o paciente, até botei em vermelho aqui, é muito caro para o paciente oncológico não ter uma modificação da sua dieta. Por quê? Porque ele vai utilizar como fonte de reserva a glicose, fazendo uma glicólise aeróbica ou anaeróbica, mas ele vai precisar da glicose. Então, o paciente vai começar a utilizar os estágios mais, principalmente nos estágios mais avançados do ciclo de Cori, ou seja, ele vai precisar de 2 a 3 vezes mais glicose do que se ele fosse um paciente saudável. E nesse contexto, a gente vai à pergunta principal, que é o foco da nossa conversa. Qual é o papel da dieta? Ou o que a gente precisa entender sobre as diferentes dietas? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o animal, se estiver fazendo o tratamento, a quimioterapia, ele vai ficar anoréxico. Isso vai ser um sinal, mas em cães e gatos a gente vai ter aspectos diferentes, ok? Ela vai ser ocasionada principalmente pela liberação das citocinas, como eu já falei, por conta das células tumorais, que vão diminuir o apetite. E isso vai causar no paciente como é que eu posso dizer? Ele vai deixar de comer. Então, por isso a palatabilidade para a dieta, nas dietas de paciente oncológico é extremamente importante. Então, para que ele já sabe que ele vai ter quadros de caquexia. O tratamento pode induzir uma anorexia por conta das alterações do olfato e do paladar. Então, eu preciso manter uma dieta o mais prazerosa possível para esse indivíduo comer. E aí vem a pergunta: qual é o papel do nutricionista no meio de tudo isso? Bom, a gente precisa assegurar a ingestão alimentar condizente com aquelas necessidades do paciente. Todo paciente oncológico vai ter a mesma necessidade? Não. Quando nós trabalhamos dieta, nós precisamos entender que cada paciente é um paciente. Nós trabalhamos dietas individualizadas, justamente para atender a questão alimentar com a necessidade exclusiva daquele paciente e monitorar toda a composição corporal desse indivíduo. Também com a terapia nutricional, a gente vai usar estratégias dietéticas como suplementos para potencializar essa dieta, para ir de encontro ao câncer e tentar melhorar principalmente epitélio intestinal, melhorar a palatabilidade, manter os níveis de minerais e vitaminas no organismo do indivíduo adequadamente, atender os 45 nutrientes que o animal precisa diariamente para que ele mantenha o seu sistema imunológico o mais equilibrado possível. Então, a gente tem como objetivo prevenir a desnutrição, melhorar a qualidade de vida do paciente e reduzir o número de complicações provenientes por conta do tratamento. Então, por isso que animal oncológico, paciente oncológico, seja cão, seja gato, ele precisa rapidamente começar um manejo nutricional diferenciado. Ele vai comer a mesma coisa que um outro paciente saudável, que um paciente renal? Não, ele vai ter uma dieta específica. E nesse contexto de anorexia, né, falando de anorexia versus doença, digamos que nessa anorexia o tumor seja na dificuldade de comer. Se for na cavidade oral, ele vai ter dificuldade de engolir, de comer. Se for tumores gástricos também, e se for tumores cerebrais também, porque o centro de regulação do apetite é o hipotálamo. E aí ele também vai levar ou a polifagia ou a anorexia. Dos dois, um. Então, os tumores gástricos, a gente precisa só tomar cuidado com relação à lentidão ao trânsito intestinal,
a mucosa, enfim, dependendo do câncer, a gente vai ter estruturas diferentes, formas diferentes, estratégias diferentes para trabalhar essa alimentação. Então, qual é o principal objetivo dessa dieta? Restaurar ou manter a condição corporal satisfatória. A gente já sabe que uma caquexia pode acontecer, vai acontecer, o nível que vai acontecer vai depender da resposta metabólica do paciente. Prevenir e corrigir possíveis déficits nutricionais. Então, a gente não pode deixar faltar nenhum nutriente para esse indivíduo. Melhorar a tolerância dos tratamentos contra o câncer, dar uma qualidade, melhorar a qualidade de vida, ou seja, com a alimentação, tentar dar o máximo de sobrevida possível para esse paciente. Então, as mudanças na dieta, elas visam alimentar o paciente, isso aqui é muito importante, gente, alimentar o paciente sem alimentar o tumor. Então, as estratégias como fontes de energia são extremamente importantes. As células tumorais, elas vão desviar de nutrientes às custas do paciente. Já mostrei para vocês que é muito caro. Então, ele vai gastar muito mais, o metabolismo do animal vai gastar muito mais energia para produzir energia para o tumor e para o organismo, para se manter para o metabolismo basal. Então, o objetivo principal é favorecer nutrientes que não sejam utilizados pelas células tumorais, como lipídios, e inversamente reduzir a ingestão de carboidrato. Ó, frisar aqui, reduzir. Eu nunca vou restringir totalmente, eu vou reduzir e modificar as fontes, que é a principal combustível de energia do tumor. A nutrição, gente, ela é chamada de coadjuvante em todos os momentos, porque sem ela, um tratamento oncológico tem 50% de chance de dar certo. Assim como para um animal renal, assim como para um animal hepatopata, um cardíaco, sei lá, qualquer que seja a patologia, a dieta ela sempre vai ser coadjuvante, ela vai ser aliada a qualquer tratamento. E neste contexto, para animais oncológicos, eu sempre vou estar trabalhando a alimentação natural por conta da facilidade em promover palatabilidade com mais eficiência, que nós já sabemos que dependendo do tratamento, se for quimioterápico, ele vai ter aí dificuldade, ele vai ter alterações no paladar e alterações no olfato. Então, essa terapia nutricional, ela vai driblar o metabolismo dos tumores, fazer um apoio ao tutor, ou seja, ele precisa seguir à risca tudo isso que está sendo oferecido e da forma como vai ser recomendada essa nutrição, melhorar a qualidade de vida do paciente durante o tratamento e após o tratamento, isso é muito importante. Gostaria de chamar a atenção aqui para essa dieta anti-câncer. A dieta anti-câncer é uma dieta anti-inflamatória, sem glúten, sem refinados e rica em ômega 3 e com carboidratos que têm uma baixa carga glicêmica. O que acontece? Uma aguinha para refrescar as palavras. Nessa dieta anti-câncer, a gente precisa dar uma dieta que ela tenha uma quantidade menor de ingredientes inflamatórios. Mas quais seria? Excesso de carboidrato. O excesso de carboidrato ele pode ser inflamatório porque ele vai gerar obesidade e células e obesidade. Um paciente obeso é um paciente inflamado. A composição da dieta. Vamos falar um pouquinho aqui. Como eu falei, a gente não restringe carboidrato de forma alguma, mas a gente utiliza de forma com baixo teores, ou seja, na matéria seca vai se usar 25%, menos de 25%. Eu, particularmente, uso 20% na matéria seca, tá? Então, na distribuição calórica, no máximo que eu vou utilizar é 20% de carboidrato. As proteínas, alto catabolismo no paciente, ou seja, ele pode sim converter isso em energia. Mas lembra que a primeira fonte que ele vai preferir são os carboidratos. Utilização vai girar em torno de 30, 45, né, no máximo 50 se for para gato, ok? Porque isso a gente já sabe, por que as proteínas vão ter que ser em quantidade alta? Por conta aí da massa muscular corporal, que vai diminuir a síntese da proteína esquelética. As gorduras, a gente tem aí também um alto teor energético, então, como vai ser essa distribuição calórica? Baixo carboidrato, proteína intermediária e alta gordura, basicamente uma escada.
a menor utilização pelas células neoplásicas, ou seja, para digerir, para transformar em energia uma molécula de lipídios, uma gordura, um triacilglicerídeos, ele vai gastar muito mais energia, o câncer, a célula tumoral, para ele converter isso. Então, é muito trabalho para ele, então ele não vai utilizar. Por isso que as fontes de gordura são sempre maiores. Os tumores, eles têm dificuldade em metabolizar gordura, a principal fonte, não é a principal fonte de energia para eles, as reservas são sempre diminuídas ou ausentes, e uma coisa que eu gosto de chamar a atenção aqui é a relação de ômega 3 e ômega 6. Esse paciente vai precisar ser suplementado com ômega. E aí a gente tem aqui, então, a relação 2:1, EPDHA, ok? E na dieta a gente pode usar o óleo de coco, que tem uma boa relação. Com relação ao ômega 3, que é fundamental porque ele é anti-inflamatório, muitos estudos vêm mostrando isso, é muito utilizado, então precisa ser adicionado na dieta do paciente, porque vai diminuir essa degradação proteica, né, por conta da massa muscular, amenizar a acidose lática, reduzir a produção de citocinas, que a gente já falou, aumentar o tempo de vida, a qualidade de vida, e pode ser fornecido aí 1 grama de óleo de peixe para um paciente de até 5 quilos. Né? Eu geralmente dou 500 miligramas para um paciente de até 5 quilos, de 5 em diante, eu dou de 1 grama, né? Mas se for um paciente de raças grandes, gigantes, você pode dar 2 cápsulas por dia também, não vai ter problema. O óleo de borragem também é uma forma bem interessante de você dar. Fibra. Lembra que eu falei dos carboidratos que mudam as fontes? Então, nós precisamos fornecer como fonte de carboidratos mais complexos, mais fibrosos, além de melhorar aqui a fermentação dos ácidos graxos de cadeia curta, acetato, butirato e propianato, a gente vai ter uma melhor manutenção do trato gastrointestinal, TGI. E a melhor, se colocar em teores muito altos, vai reduzir o aproveitamento dos nutrientes. Então, a gente tem aí um equilíbrio. Vai melhorar o peristaltismo, vai melhorar o trânsito intestinal, vai servir também como fonte probiótica. Então, a gente vai ter muitos benefícios. Em relação à dieta cetogênica, mas o que é dieta cetogênica? Gente, vamos lá. Dieta cetogênica, ela é mundialmente conhecida como uma dieta anti-câncer e anti-epilepsia. Ela foi abordada pela primeira vez por esse carinha aqui, ó, o Thomas Seyfried, acho que diz assim o nome dele. E baseado nesse artigo, ele também escreveu um livro, onde ele fala: câncer é uma doença metabólica. E ele, eu vou deixar disponibilizado esse material para vocês, ele fala exatamente isso, que a dieta do paciente oncológico precisa restringir carboidrato. Então, é chamado de dieta cetogênica. Nem toda dieta cetogênica vai ser uma dieta crua. E eu vou já falar sobre esse detalhe. Então, restringir, reduzir a quantidade de carboidrato e modificar as fontes. E aí, muitos tutores, muitas das vezes, chegam para mim e dizem que querem, nesses casos de paciente oncológico, da dieta crua. Esse artigo eu também vou disponibilizar, ele é relativamente recente, então ele fala das dietas à base de carne crua para os animais, levantamentos e motivações e as práticas dos proprietários. Esse estudo, ele revelou que os proprietários não têm nenhuma noção sobre os riscos da alimentação crua para a saúde do paciente, não questionam as fontes, vão simplesmente pegando aquilo que tem na internet ou de livre acesso e vão colocando para o paciente, sem ter noção dos riscos que isso pode causar à saúde do animal. Então, eu chamo a atenção para toda e qualquer dieta seja feita por um profissional capacitado, seja um zootecnista, seja um médico veterinário com especialidade em nutrição, que tenha conhecimento de nutrição, porque a alimentação do paciente, principalmente oncológico, é muito sério. E esse artigo, ele traz em especial aqui que esses entrevistados começaram a fazer essa dieta crua, à base de carne. Olha aí, 60% dos 218 entrevistados, 130, que equivale a 60% desses entrevistados, disseram que pegam da internet as dietas cruas. Outros de revistas, outros foram incentivados por outras pessoas, indicação de veterinários, outros proprietários, e outros não deram resposta. Esse artigo ele é bem interessante porque ele mostra os riscos, né, de uma dieta feita assim,
sem orientação cetogênica, né? Como isso vai trazer riscos à saúde do paciente. Essa aqui é uma distribuição calórica, né, de uma dieta para paciente oncológico, da professora Flávia Saad, né? Então, isso aqui é só uma forma de mostrar como que a gente vai distribuir proteína, carboidrato e lipídios para cães e gatos com tumores. Então, gatos cetogênicas, gatos não cetogênica, cetogênica, cães e gatos cetogênicos. Então, geralmente a gente vai trabalhar, eu particularmente vou trabalhar com essa proporção, 30% de proteína, 5 ou 20, né, aqui de carboidrato, como eu falei, eu não ultrapasso 20, e 65% de lipídios. Então, observe que os lipídios, ó, eles estão numa proporção sempre maior, as proteínas numa relação, numa quantidade intermediária, e os carboidratos são sempre bem menores, ok? Em relação aos alimentos numa dieta natural, quais são os alimentos que a gente poderia colocar? Eu botei aqui um modelo de uma dieta. Carne bovina gorda, poderia ser peito, né, que tem bastante gordura, como nós já falamos. A gordura ela vai entrar em maior quantidade. A cenoura crua também, e pode substituir por outro legume. Mas por que crua? A gente não acabou de falar de crua? Por questão das fibras. A fibra que vai conter ali na casca, né, na cenoura, que vai facilitar com que haja uma motilidade intestinal. E não vai ser uma fonte de energia rápida, apesar de cenoura, né, ser considerado aí um legume de fácil acesso, de fácil digestão. Fígado cozido, que pode ser também substituído por ovo, canola, óleo de coco, óleo de peixe, carbonato de cálcio, que pode ser feito a partir da casca do ovo para suplementar a questão de cálcio. Em outro momento eu falo sobre isso. Suplemento vitamínico mineral muito importante e levedo de cervejaria. Alguns estudos, eu até botei aqui, eles dizem que não pode usar levedo de cervejaria. Por quê? Isso seria aqui um paciente que começou a apresentar os primeiros sinais, está fazendo um diagnóstico precoce. Porque o levedo de cerveja ele vai se transformar em glicose muito rapidamente. Então, eu tenho aqui alguns vegetais que são mais usados na dieta. Repolho, brócolis, couve-flor, manteiga, agrião, pimentão, aspargos, tomate, vagem, ervilha, e assim por diante. Sempre levando em consideração os carboidratos que não têm uma facilidade com alto índice glicêmico e que seja de fácil digestão, sejam mais fibrosos. Aqui seria também uma outra distribuição calórica, isso aqui não é uma recomendação, tá, gente? Que fique bem claro, isso aqui não é uma recomendação de uma dieta para um paciente, isso aqui seria só a forma de distribuição calórica numa dieta com 43% de proteína, 12% de carboidratos e 45% de gordura. E seriam distribuídos nessas quantidades, aqui nessas proporções. Eu não estou dando aqui quantidade, não é uma dieta. E aqui 43% de proteína, 14% de carboidrato e 43% de gordura. E esses seriam os alimentos. Então, eu vou, de preferência, utilizar sempre alimentos mais gordurosos, uma quantidade maior. Vocês vejam bem os carboidratos: vagem, rúcula, quinoa, óleo de peixe, aqui também, ó, agrião cru, batata doce com casca cozida, óleo de peixe, assim por diante. Dicas importantes. Então, nós temos aqui, muito importante, como eu falei ainda agora, falei lá no início da nossa conversa, que o epitélio intestinal, ou seja, as microvilosidades do intestino, elas podem ficar um pouco debilitadas. Então, os lactobacilos, os pré-probióticos são muito bem-vindos. Lactobacillus bifídeo, lactobacillus acidófilos, kefir, de preferência o manipulado. Se for comercial, que ele não tenha BHT, que é uma substância considerada cancerígena, que é um antioxidante utilizado na alimentação humana e animal, os ômegas, principalmente o 3, com uma boa relação de EPA-DHA, óleo de borragem, outros alimentos que vão auxiliar bastante na imunidade do animal é gengibre, cúrcuma, alguns temperinhos para ajudar na palatabilidade,
Gorduras boas, como abacate, peixes gordos, vísceras, ovos, manteiga, carnes gordas e assim por diante. Desfaça o mito que abacate não é dado para cão. Não existe nenhuma comprovação científica. Então, você só não pode dar partes do caroço e o chá da folha. O restante você pode dar. Evite somente dar a polpa muito próxima do caroço, por conta do caroço liberar algumas coisas que não tem comprovações, mas é bom evitar. De qualquer forma, o abacate em si é uma gordura fantástica. Enzimas digestivas é sempre bom usar para melhorar a digestibilidade desse indivíduo, fazer com que potencialize a digestão e ele consiga absorver os nutrientes. E sal a gente nunca deve restringir. Lembrando que nesse contexto eu estou falando de alimentação natural. E na alimentação natural, chamada carinhosamente de AN, é obrigatória a suplementação. Eu coloquei aqui alguns suplementos que geralmente é o que eu mais utilizo para as dietas dos pacientes oncológicos. O zero fósforo, porque ele vai ter somente mineral e vitamina, às vezes as hiperproteicas, né, para ajudar aí na questão da energia metabolizável para esse paciente, fazendo com que ele tenha uma dieta mais calórica, justamente para a questão da caquexia e da anorexia, e o Food Pet Milk, que tem bastante fibras alimentares que já ajuda aí nessa parte que a gente acabou de falar. E falando de alimentação natural e ração, a pergunta que sempre me fazem, pode? Bom, gente, eu ainda não vi aqui no Brasil dietas específicas assim, para câncer, certo? Mas eu não quero fazer propaganda de ninguém, de nenhum produto, não é esse aqui o objetivo, mas eu achei essa dieta em sua composição, ela bem interessante, para casos iniciais de um paciente com neoplasia, por exemplo. Em estágio avançado, não recomendaria. Mas, se não temos outra opção, não dá para o tutor fazer a N, vamos para essa que a gente tem. Então, um exemplo, a gente tem lentilha, whey protein, milho integral sem transgênico, semente de linhaça, polpa de beterraba, extrato de yuca, que ajuda aí no bolo fecal e no odor das fezes, frango, vitamina, ovo, gordura de frango, cloreto de sódio e potássio. E os níveis de garantia. Energia metabolizável, 4.310. É uma dieta, é um alimento que é bem calórico. E lembra que para cães nessa condição oncológica, a gente vai precisar dar uma boa quantidade de gordura para manter aí lá em cima a energia metabolizável e fazer com que esses pacientes não debilitem tão rápido, não cheguem a ponto de caquexia tão rapidamente. Então, a gente tem umidade, proteína bruta, extrato etéreo, fibra, matéria mineral. Então, de carboidrato, para a gente descobrir o carboidrato, é só somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, umidade, proteína bruta, extrato etéreo, matéria fibrosa e matéria mineral. Vamos fazer aqui rapidamente, deixa eu ver se eu consigo aqui a calculadora. Então, nós temos 10 mais 38 mais 18 mais 3 mais 7. Nós temos 76. Então, somando esses aqui, esses 5 primeiros, deu 76 menos 100, porque a gente está trabalhando com porcentagem, dá 24. Lembra que eu falei lá que no máximo é 25% de carboidrato na matéria seca. Então, aqui tem, 25% de carboidrato na matéria seca. Esse aqui tem 24. E a energia metabolizável é considerada bem alta. Então, esse seria um exemplo de uma ração, tá? Então, eu só mostrei para você olhar ingrediente, não marca. Frutas e petisco, pode ser dado? Vamos lá, vamos descobrir. Quando a gente fala de frutas, a gente está falando de glicose. Olha só, lembra lá da bioquímica? Glicose e frutose tem 6 carbonos, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. O que vai diferenciar um do outro? O arranjo dos elementos químicos. Mas eles vão ser considerados monossacarídeos. Partindo desse princípio, se eu der fruta, eu estou dando glicose de fácil acesso para essas células tumorais. Então, minha recomendação é sempre
se for dar, que sejam as mais fibrosas e de tempos em tempos, não obrigatoriamente seja uma regra. E só lembrando que petisco tem que ser dado no máximo 10% do que o animal precisa comer diariamente. Então não pode dar todos os dias. Eu particularmente não concordo que o animal precisa comer petisco. Mas como o tutor faz isso com uma forma de agrado, então não pode exceder 10% do que aquele indivíduo, que aquele paciente precisa comer por dia, ok? E partindo desse princípio, frutas, quanto maior o índice glicêmico, mais fácil glicose na corrente sanguínea e para o paciente, as células tumorais também. Petisco. Gente, a maioria dos petiscos comerciais, lembrando que eu falei aqui dos petiscos no lugar das frutas, mas as frutas também podem entrar como petisco, desde que elas obedeçam a regra, no máximo 10% do que o indivíduo precisa comer por dia. Em relação aos petiscos, os comerciais, eles contêm muito carboidrato. Então, minha recomendação é não dê. Pegue uma partezinha da dieta. O que tem de ingrediente na dieta, se for a N? Pegue alguns ingredientes daquele e faça petisco. Não dê extra, ok? Outra coisa interessante também. Mas eu estou dando ração. Ok. Se você não tem condições de dar uma ração, dê aquelas com menor quantidade de carboidrato possível. Aquelas que vão utilizar carboidratos à base de 100 os grãos, à base de tubérculos. Elas são, vamos considerar assim, menos pior. Então, em relação aos petiscos, a maioria dos industrializados, eles vão ser basicamente como? Eles vão ser com bastante carboidrato. Então, minha recomendação é retire uma parte da ração, então, e dê como petisco. Seria mais fácil. Vamos lá para os nutracêuticos. Fibras, então, alimentos fibrosos. Arginina, porque é um elemento fundamental na dieta, então suplementar a mais, que ajuda na imunidade também do animal. Cogumelos, que eu vou falar, o ômega 3, que eu já comentei, alguns antioxidantes, né? Então, suplementação à base de vitamina A, de vitamina E, alguns nucleotídeos. Sempre com cautela, a gente vai usar o ácido fólico, B12, betaína, né? Glutamina, colina, serina e assim por diante. O que acontece? A glutamina, L-glutamina, ela vai ajudar aqui na questão das células intestinais, como eu falei aqui, ó, na vilosidade do enterócito. Quem que é o enterócito? Os epitélios lá do intestino, para facilitar a digestão. Então, ele vai ser usado, até coloquei aqui, ó, moderado. Então, você vai perceber nas fezes do indivíduo, se tem fezes muito diarreicas, ou se esse indivíduo aparece nas fezes dele algum alimento, alguma coisa, ou mesmo você percebe que a ração não está bem digerida, está saindo alguns pedaços, você vai dar uma leve suplementada de glutamina. Um outro aqui é a arginina, que vai ter até na ração, é um aminoácido obrigatório, porque ela vai ajudar aí no metabolismo, né, do não crescimento das células tumorais e principalmente na defesa antitumoral, ok? Cogumelos, o Ganoderma lucidum, né, lembrando que essa aqui é cultura chinesa, né? Então, os orientais, eles usam muitos os cogumelos. E eu coloquei alguns nomes aqui, fora esses, outros aqui embaixo, para que você possa utilizar. Pode fazer caldo de cogumelo, sopa de cogumelo, colocar na dieta. É lógico que alguns não são tão acessíveis, mas eles ajudam bastante na modulação das citocinas, na apoptose tumoral, né, que é a morte, e assim por diante, ok? Animais em quimioterapia, como protetores gástricos, como eu falei, eles podem ter náuseas, vômitos, alteração de paladar, alteração de olfato e assim por diante. Minha sugestão é sempre usar aqui espinheira santa, né? Aqui as recomendações, pode ser também como chá, e o gama orizanol também para ajudar como protetor gástrico para o indivíduo. Aqui eu coloquei somente como um critério de observação, que obesidade e câncer, eles andam alinhados. Então, as tendências, as mesmas citocinas que atuam num paciente obeso, vai atuar num paciente com câncer, e vice-versa. Então, o paciente obeso, ele tende a ser um paciente mais inflamado, e tende a ter também carcinomas. Esse artigo eu também vou disponibilizar para vocês, tá bom? E aqui, só para a gente finalizar,
São 2 pacientes que eu tive, né? Aqui o Argos, com 6,4 quilos, com 11 anos, ele teve uma neoplasia avançada no dígito, e aí foi retirado e esse câncer voltou novamente no pulmão. Hoje ele virou uma estrelinha. A Paloma também, recente, todos dois aconteceram o falecimento esse ano. A Paloma, de 6 anos, de 6 quilos, com 12 anos, observe, olha as idades, um pinche com neoplasia avançada, também começou no dígito, e aí o caso dela foi interessante, porque nesse período em que começou na patinha, e não tiraram a patinha, fizeram o tratamento, mas acredito que não por algum motivo, não completou o tratamento. Na época, na nossa conversa, na anamnese, a tutora falou que foi o período da pandemia, ninguém podia sair de casa, e depois, esse ano, eles vieram fazer alguns exames, ela começou a sentir algumas reações, algumas alterações no comportamento e ficar doente, e levaram e chegaram à conclusão de que o câncer tinha voltado em todos os órgãos. Então, na ultrassom dessa paciente, só não tinha tumor no estômago e no intestino. Tinha no baço, tinha no fígado, tinha nos rins, tinha em vários órgãos. Então, como uma forma de homenageá-los, né? Esses meus 2 pacientes, que foram o Argos e a Paloma, eu deixo aqui o meu incentivo. Nós conseguimos dar uma sobrevida para esses pacientes, né? Então, eles faleceram. A Paloma, eu acho que foi a primeira que faleceu, e depois foi o Argos. Eu acho que é isso, é isso mesmo. Então, nós modificamos a dieta a tempo. Infelizmente, não foi descoberto com tanta precocidade quanto nós gostaríamos, mas o que foi possível ser feito dentro da questão oncológica e dentro da questão nutricional, nós fizemos. Só que os estágios já estavam bem avançados dos 2, ok? Então, é a minha forma de dizer muito obrigada. Aqui os meus contatos, meu e-mail e a minha rede social, caso queiram me seguir, fazer alguma pergunta, tá bom? Estou à disposição. Muito obrigada.